Bom dia a todos, bom dia a todas, bom dia para você que está nos assistindo pela Pop TV em Sobradinho e Porto Alegre. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas a mais um ICL Mercado Investimentos. Hoje, quinta-feira, dia de descobrir como é que ficou a pesquisa mensal de serviços, mas tem outros assuntos para a gente tratar aqui também. A gente vai falar da confusão envolvendo o nome da XP, que muita gente acabou perguntando ontem, e vamos falar também do endividamento das famílias. Mas antes de tudo isso, eu vou dar bom dia para o André. Bom dia, André, como você está? Bom dia, Débora. Bom dia a todos os nossos telespectadores. Hoje saiu a pesquisa mensal de serviços, a gente vai tratar um pouco sobre isso com vocês. Também tem um levantamento agrícola, sistemático agrícola, que faz algumas projeções sobre o que deve acontecer com a safra de grãos até o final desse ano, dados de crédito e a questão, essa confusão toda aí que você teve com a XP. Então, bastante coisa para a gente falar nesse dia de hoje. A gente já pode passar para a nossa agenda agora, né? Então, vamos ver o que o nosso telespectador vai enfrentar nesse dia. Bom, hoje uma agenda que aqui no Brasil o dado mais importante é mesmo a pesquisa mensal de serviços e o levantamento sistemático da produção agrícola. Então, os dois foram divulgados pelo IBGE às 9 horas da manhã. Então, a gente vai conhecer tanto como performou o setor de serviços, como é que foi esse desempenho no mês de janeiro, como também se a safra de 2025 deve crescer, se a gente vai ter, como é que estão as áreas plantadas, que eu acho que esse é o dado interessante também para a gente analisar com vocês, né? Como é que está ali a distribuição das áreas plantadas. Então, esse dado saiu às 9 horas aqui no Brasil. Outro dado bem importante brasileiro que saiu hoje na parte da manhã é a nota imprensa aqui, que está desse jeito, a política monetária e operações de crédito. O que é essa nota de crédito de janeiro que aparece aí como divulgação do Banco Central? São todas as informações de estatísticas de crédito. Então, taxa de juros, inadimplência, endividamento das famílias, comprometimento de renda. Então, a gente também vai tratar esse assunto com vocês, porque é um assunto bem importante que mostra como é que está funcionando o mercado de crédito no Brasil. Mas a gente tem outros dados que saíram na Europa, na zona do euro, na França, tem dado mais tarde nos Estados Unidos. Então, vamos ver o que já saiu também por lá. Às 6 horas da manhã saiu o relatório mensal de petróleo, mas não o da OPEP, o da AIE. A gente teve também 6h50 da manhã na zona do euro, o vice-presidente do Banco Central Europeu discursando em uma conferência. E lá também às 7 horas saiu a produção industrial de janeiro. Mas vamos seguir com a agenda porque tem mais coisa vindo aí. E o Departamento do Trabalho dos Estados Unidos, que divulga, seria tipo o nosso IBGE aqui, que divulga os dados de inflação e outros dados por lá, hoje divulga o índice de preços ao produtor. Na verdade, esse dado já saiu, 9h30 da manhã, tanto o PPI, que é como eles chamam o índice de preços ao produtor, como o núcleo do PPI. Então, os dois hoje são divulgados. Lá também tem pedidos de auxílio-desemprego na semana até 8 de março, esse dado semanal que está sempre aqui na nossa agenda, e os dados de pedidos de auxílio-desemprego continuados, que é um complemento aí do auxílio-desemprego na semana até 8 de março. Então, agora esse dado passou a ter mais relevância para não ter surpresas com o payroll. Eu sempre falo isso, esse dado não era muito acompanhado não. Mas depois que o payroll surpreendeu pela primeira vez, aí sim o mercado passou a acompanhar ele um pouquinho mais de perto. Então, uma agenda hoje que tem ali as estrelas do dia na divulgação do IBGE, a pesquisa mensal de serviços ainda acho que é um destaque da nossa agenda hoje. E nos Estados Unidos, o destaque fica com os preços ao produtor mesmo, André. Vamos falar então da pesquisa mensal de serviços que foi divulgada nessa manhã. A gente tem que o volume do setor de serviços recuou 0,2% em janeiro de 2025, na comparação com o mês anterior, quando ele ficou estável. A gente tem também que, em relação ao mesmo período do ano anterior, o setor avançou 1,6%, alcançando a 10ª taxa consecutiva positiva. Os dados são divulgado nessa manhã pelo IBGE, né? E a gente tem uma série de gráficos aqui para trabalhar com vocês, para mostrar tudo o que aconteceu. Vamos pegar o primeiro deles aqui para mostrar uma síntese dos indicadores, né? Então a gente tem que, se em relação ao volume, você teve uma queda de 0,2% do volume aí do setor de serviços, enquanto você teve um aumento de 2,4% da receita nominal dentro desse setor. O acumulado no ano, ele chega agora em 1,6% aí do setor, justamente porque ele teve
uma melhora de 1,6% em relação ao mesmo período do ano anterior, enquanto você tem que a receita nominal aumentou 6,9%. Em 12 meses, o acumulado do ano chegou a 2,9%, enquanto você tem que nas receitas nominais o acumulado chega em 7,4%. A gente pode ver então agora quais são as atividades aí que impactaram o setor de serviços esse mês aqui. Então vamos colocar aqui no gráfico para ver. Então, se a gente pegar a primeira categoria, que são serviços prestados às famílias, a gente vê que teve uma queda de 2,4% em termos mensais, chegando num acumulado de 4,2%. Os serviços de alojamento e alimentação, que é bares, restaurantes, hotéis, teve uma queda de 3%, enquanto nos últimos 12 meses o acumulado chega a 4,5%. E os outros serviços prestados às famílias, que seriam barbeiro, lavanderia, cabeleireiro, manicure, teve uma queda também de 0,6% no volume, chegando agora num acumulado de 2,6%. A gente tem mais atividades aí para mostrar para vocês, que é os serviços de informação e comunicação, que teve uma alta, né? Foi a única alta mais importante registrada, que foi de 2,3%, chegando a 6,3% nesse momento. O serviço de tecnologia, informação e comunicação tem uma alta de 2,5%, chegando a 6,5%. Os serviços profissionais administrativos e complementares têm uma queda nesse mês de 0,5%, enquanto chegou nos últimos 12 meses 5,7%. Os serviços técnicos profissionais aumentando, né, nesse mês aí, com uma alta de 4,7%, chegando nos últimos 12 meses em 3,3%, enquanto serviços administrativos e complementares apresentou alta de 1,3% e chegando em 0,3% em acumulado em 12 meses. Tem mais ainda uma que é em relação aos transportes. Transportes teve queda de 1,8%, chegando num acumulado agora negativo de 0,9% nos últimos 12 meses. O transporte terrestre foi o único que teve uma leve alta de 0,1%, mas mesmo assim ainda continua no terreno terreno negativo, com um acumulado de 2,7% nos últimos 12 meses. O transporte aquático, aquaviário, teve uma queda de 2,1%, com um acumulado agora de 3,4%. O transporte terrestre, aquele que mais caiu, tem uma queda de 3,13%, chegando agora nos últimos 12 meses com um acumulado de 7%. E os serviços de armazenagem, serviços auxiliares aos transportes e o correio teve uma queda de 1,3%, chegando agora com um acumulado negativo aí de 0,2%. E os outros serviços tiveram alta mensal de 2,3%, mostrando aí um acumulado de 1%. Então esse aí é um raio-x do que aconteceu com o setor de serviço nesse mês, Débora. Quando a gente olha aí os primeiros dados, né, vamos voltar ali para o primeiro gráfico. Primeiro gráfico não, né, a primeira categoria de serviços. Esse mesmo, a gente começa a ver que o volume de serviços caiu aí, e caiu principalmente quando a gente pega esses volumes de serviços prestados à família, caiu 2,4%, serviços de alojamento e alimentação caindo 3%, e outros serviços prestados à família aí, que é o que o André estava explicando para a gente aqui, caiu 0,6%. Então a gente vê que pode já ter algum efeito, algo que já estava aparecendo no PMI de serviços. O PMI de serviços ele já tinha mostrado que poderia ter uma desaceleração do setor de serviços nesse comecinho de ano. E para quem lembra que quando a gente falou do PMI, do índice dos gerentes de compras, foi justamente entre dezembro e janeiro que a gente teve aquela queda, né, que os serviços despencaram. E uma das possibilidades, né, uma das causas disso, na verdade, já eram ali efeitos de taxa de juros, embora pareça cedo para que isso comece a ter efeito. E a gente vê que pode ser que já esteja estrangulando de alguma forma, ou já esteja tendo um efeito de alguma forma nos serviços prestados às famílias, que quando a gente olha entre os serviços, né, é um serviço importante pensando em quem presta esse serviço no Brasil. E onde foi a queda do volume de serviços. Então, apesar de estar positivo nos últimos 12 meses, apesar da gente olhar o setor de serviços em relação ao ano passado e ele ter tido alta, eu acho que é um alerta essa parte aí dos serviços prestados às famílias. Vamos chamar agora então o crédito, Débora, porque você teve que o endividamento total ficou estável, mas inclusive o rotativo do cartão recuou, né? Mas ainda está no nível muito alto, né? Você montou uma série de gráficos aqui para explicar para a gente o que aconteceu, né?
A gente tem o dado que sai todo mês do Banco Central. A gente chegou a falar de endividamento pela CNC, mas o Banco Central ele também divulga esses dados. Ele divulga esses dados sempre mais retroativos. Então aqui a gente está falando de janeiro e quando a gente for falar de endividamento das famílias, a gente está olhando para dezembro ainda. E o que apareceu, né, nesses dados do Banco Central em relação às estatísticas de crédito? A inadimplência, ela teve uma alta, continua alta aí, eu acho que aqui 54% está errado, tá, gente? Mas teve uma alta importante, na verdade está certo, mas o que a gente tem que pensar aqui é a variação mensal. Então a inadimplência, ela está alta no cartão de crédito rotativo. Então quando a gente pega o cartão de crédito rotativo, a gente vê que entre as modalidades de crédito está 445% a taxa ao ano média, tá? Que é média que o Banco Central divulga para a gente. Ele pega todas as taxas de todas as instituições financeiras e ele divulga uma média para que a gente possa saber. Então, se essa é a média, a gente tem que entender que tem valores que vão estar acima disso e tem valores que vão estar abaixo disso. Se a gente tem uma média no Brasil que é de 445,6% ao ano, embora tenha caído 4,90 em pontos percentuais em relação ao mês passado, a gente tem uma média muito alta, porque tem instituição financeira que está operando acima dessa média. Então, é aqui que mora o problema. E ontem a gente estava falando de endividamento do cartão, que é a maior parte da dívida das famílias segundo o CNC, e se essa família não paga esse endividamento de cartão, é aqui que ela entra. Vamos supor que ela pague o mínimo, paga o mínimo do rotativo e roda, né? Por isso que a gente chama de rotativo. Ela paga o mínimo da fatura e rola para o mês seguinte o restante. O primeiro mês, ela vai pagar o equivalente de um mês de 445% ou mais. Pode ser menos também, mas a gente tem taxas operando ali na esfera de 1000% no Brasil. E essa dívida já começa a se tornar impagável aí. No segundo mês, ela não pode rolar dívida de novo. Ela fica 12 meses sem poder rolar dívida. Onde que ela entra? Qual que é a alternativa para a família brasileira que se endivida no cartão e não consegue pagar, rola o primeiro mês? 175%. Então, a alternativa, na média, é 175% ao ano, que também é muito alta. Então, você sai de uma dívida ali que tem uma equivalência mensal de 445% ao ano, e aí você cai numa dívida de 175% como alternativa. E não à toa, aí sim o dado aqui está correto, não à toa a inadimplência dessa linha de crédito do cartão do rotativo é 54%, porque quem que vai ter fôlego, quem que vai ter condição de pagar uma taxa de 445% ou mais em alguns casos? Então, é uma dívida que realmente vai virando uma bola de neve e ela vai se tornando impagável. Por isso que a inadimplência é a mais alta entre todas aqui. Depois tem o crédito rotativo, que é 175, com uma inadimplência de 10, que caiu, inclusive, em relação ao mês passado, tanto a taxa quanto a inadimplência. O cheque especial, que também tem uma taxa altíssima, a terceira mais alta aqui, ficou com uma taxa de 135% ao ano na média. Cheque especial é uma coisa que sempre surge dúvida aqui no chat, então vou explicar para vocês, é o limite da conta, tá? Então, você ficou negativo na conta, tem um juros diário que corre ali e no fechamento do mês o banco te cobra. E se você pegar e anualizar essa taxa, na média ela é 135% ao ano aqui no Brasil. Ela teve queda na taxa e aumento na inadimplência. O cheque especial ele vinha até diminuindo sua participação, a gente viu na CNC que não tem uma participação tão grande mais no endividamento, mas teve um aumento da inadimplência do cheque especial. O consignado tem uma taxa aqui de 99%, acho que aqui, não consignado, desculpa, não consignado está com uma taxa, gente, esse vermelho ele está me confundindo um pouco, e eu enxergo vermelho. Então, crédito não consignado, 99,7%, eu espero que esteja bom para vocês verem aí em casa. Está com uma taxa de 99,7% ao ano, então é aquele crédito que não tem garantia no crédito, é um crédito livre que a gente fala, ele não tem nada garantindo aquele crédito, como é o caso dos dois próximos que a gente vai falar. Variação mensal em pontos percentual em queda de 3,70, então caiu 3,70 pontos em relação ao mês passado. Caiu a taxa do crédito pessoal não consignado e a inadimplência subiu também. 6,4% dos brasileiros que têm essa dívida estão inadimplentes. O crédito, agora sim, o crédito consignado, ele está com uma taxa ao ano de 24,7% e uma inadimplência de 2%. Aqui a gente vai ver que a inadimplência é menor, porque é desconto na folha. Então, a inadimplência ela é muito baixa e, por isso, essa taxa deveria ser mais baixa. Só que a gente já tem uma questão aqui no Brasil, que a nossa taxa básica de juros, que acaba relacionando todas as outras e referenciando todas as outras, também já está muito alta.
Então fica difícil você operar com uma taxa muito menor. Claro que poderia ser menor, porque aqui tem garantia. E é aqui que, quando o governo lançou aquela medida polêmica do crédito consignado para todas as categorias de CLT, envolvendo, incluindo os empregados domésticos, incluindo os rurais, os MEIs, é aqui que eles querem baixar a taxa. Eu achei até o governo muito otimista falando que vai cair essa taxa em 40%. Mas uma coisa é, se as pessoas que não tinham acesso ao consignado passarem a ter, elas podem pegar o crédito não consignado e trocar. Só que aqui a gente tem a questão que envolve a renda das pessoas e que isso é desconto em folha. Então ela é uma medida muito polêmica, sim, porque está ali aumentando o crédito consignado. A expectativa é que caia a taxa, a gente vai ver nos próximos episódios, mas aqui a gente tem esse crédito consignado ainda com uma taxa bem alta, assim como a aquisição de veículos, que está em 29,5%, e tem também o veículo garantido. Se você não pagar, seu veículo vai ser apreendido, pode ter certeza. Então tem garantia e também é uma taxa alta. Mas a gente tem que pensar que no Brasil a taxa básica de juros também já é alta e os bancos vão nadar de braçada nisso. A gente também tem o gráfico do endividamento, né, Débora? Você podia explicar para a gente também? Vamos falar rapidinho dele aí, porque ele está um pouco pixelado, mas o comprometimento de renda das famílias subiu um pouquinho nesse último mês. Aqui é relacionado a dezembro, tá? Então esses dados eles são sempre anteriores. Ele chegou ali a 48,3%, né? Então em endividamento, e o comprometimento das famílias, o endividamento está ali em 48,3%, a linha laranjinha que vocês estão vendo aí é o comprometimento da renda, que está em torno de 26%. Está aqui contando o financiamento imobiliário. O que é importante a gente ver aqui? Que tem uma boa parte da renda do brasileiro que vai para pagar dívida, que vai para pagar juros e dívida. E que esse endividamento, ele está ali, até subiu um pouco, né? Se você pegar aqui, né, ele vem em uma ascendência no endividamento e fica estável, mas o comprometimento da renda está aumentando. Isso mostra que o brasileiro está gastando mais do salário com as suas dívidas. E aí é dinheiro indo realmente para mercado, para instituições financeiras, e enfim, e não trazendo nada de produtivo de fato. Embora o crédito possa ser usado para uma série de coisas, quem fica com boa parte disso cobrando 445% de juros, a gente sabe quem é. Vamos falar agora do levantamento sistemático da produção agrícola, Débora, que é o levantamento que é feito aí para medir a safra de grãos, aí a projeção da safra de grãos. Então a gente deve ter que a safra de cereais, leguminosas e oleaginosas deve alcançar um recorde de 323,8 milhões de toneladas em 2025, de acordo com essa estimativa que é feita aí pelo IBGE, medida pela Conab, mas o levantamento feito pelo IBGE. A gente tem alguns gráficos para mostrar para vocês aí os dados que foram divulgados. A gente tem que deve aumentar esse ano em 9% a safra de arroz, em 34,3% a safra de feijão na primeira safra, né? Na segunda safra deve ficar estável, uma queda de 1,3% do feijão na terceira safra. A primeira safra de milho deve ter um aumento de 10,3% em relação ao ano anterior e a segunda safra um aumento de 8,4%. A soja deve ter um aumento de 13,4%, enquanto o trigo deve ter queda de 3,8%, o café arábica de 12,8% e a cana-de-açúcar uma queda aí, uma alta de 0,2%. Em relação à área plantada, a gente também tem algumas coisas interessantes para tratar, que você vê que a maior parte da área plantada continua sendo a da soja, de 49,17%, a do milho em 22,73%, aí a gente tem outros que tem uma participação bem menor, como a do trigo, que está em 2,99%, a do feijão em 2,88%, a do café arábica em 1,56%, a do arroz em 1,75% e a da cana-de-açúcar em 9,64%. As demais safras que não couberam aqui estão em 9,8%, Débora. Aqui a gente vê, né, que tem uma distribuição na nossa área plantada bem dispar, né? A gente vê ela muito concentrada sempre nas mesmas culturas. Então a soja com 49,17%, o milho com 22,73%, a cana-de-açúcar com 9,64%, o café arábica ali com 1,56%, mas a gente sabe para onde vai também, e tem o trigo 2,99%. Boa parte disso, se a gente somar, dá mais de 86%. Isso é para exportação.
Tem o outros, que é 9,20, aí entra algumas frutas, alguma coisa, mas pensa que o outros está somando uma série de outras culturas que não chegam nem à metade do milho. Então, assim, a gente vê a concentração de como está a nossa safra e como são distribuídas as nossas áreas plantadas aqui no Brasil e a quem essas culturas devem, sim, favorecer ou para quem elas vão, porque se a gente está falando de soja, é para alimentar suíno na China. Então aqui a gente está falando de 49% das nossas áreas plantadas, 50% que vai para exportação, mais 22% que também vai, mais 2,99%. Então assim, é uma pauta voltada para a exportação. E aí, né, o que fica para o brasileiro é uma parte dos outros, que tem ali sim uma parte que ainda é para a nossa alimentação. O arroz e o feijão, que somados juntos também não chegam à metade ali da cana-de-açúcar. E aí a gente começa a entender o porquê dessa situação que a gente tem mesmo envolvendo aqui as nossas, até as nossas políticas, que são muito voltadas para esse tipo de agroprodutor, que não está nem um pouquinho preocupado. Tepa que eles estão preocupados com o nosso prato. Eles querem mesmo exportar e lucrar, principalmente com o dólar mais alto e outras questões que favorecem o lucro deles. E essa questão da XP fazendo pirâmide, Débora, você pode explicar para a gente esse rolo todo que tá dando? Parece a mistura do Brasil com o Egito, mas não é, né? A gente precisa olhar com calma, porque parece que era um esquema de pirâmide. Só para contar aqui, parece ter um clima de fofoca, mas não é, tá? Então, o que aconteceu? Ontem, no fim da tarde, uma casa de research, que é uma casa que faz pesquisa macroeconômica, que lança relatório, eu não vou falar nomes aqui no Brasil, mas tem várias aqui que vendem esses relatórios e fazem relatórios sobre vários ativos. Uma delas, chamada Grizzle, ela lançou um relatório falando que a XP estaria fazendo pirâmide com COI. E aí eu vou chegar num ponto que eu quero chegar aqui com vocês. A XP estaria fazendo pirâmide com COIs, então ela tem alguns fundos que são provedores de liquidez desses COIs. COIs, para quem não sabe, são certificados de operações estruturadas. É um produto vendido pelas corretoras e é um produto que ele tem uma longa duração e pouca liquidez. Então, é assim que é estruturado um COI. Ele é com base em opções e ele é feito com derivativos. Então, você monta uma estrutura de derivativos com opções que você consegue limitar a perda, mas também trava a alta. Então, você faz uma estrutura que você consegue ali ter uma previsibilidade, pelo menos, de uma faixa de alta e uma possibilidade que trava a perda também, que pode ser zero ou pode ser uma outra estrutura, depende de como você monta essas opções. E esse produto ele é muito ofertado pelas corretoras. E aí eu já vou contar para vocês por quê. E essa Grizzle Research começou a investigar esses COIs e falar que poderia ter por trás um esquema de pirâmide envolvendo dois fundos que provêm a liquidez para essas opções e para essas operações estruturadas. E que isso estaria em um esquema de pirâmide porque precisaria da nova entrada de outras pessoas no COI para se sustentar. A grande questão é, essa Grizzle Research, ela também é conhecida por fazer short sell, que é normalmente uma pessoa que vende descoberta. Então ela vende esses relatórios para trazer ali opções de venda descoberta. O que é venda descoberta? Você vende um ativo que você não tem, você vende por um preço maior. Quando ele cai, você pode até alugar uma ação para sustentar essa operação. Quando ele cai, você compra na baixa e aí você ganhou. Tá? Então é assim que funciona uma venda descoberta. E essas casas de research, ela é muito famosa por vender relatórios para isso. E ela fez um relatório envolvendo a XP que fez as ações caírem muito. E aí a XP também falou, peraí, a gente vai se defender porque nossos fundos e nossos COIs estão em conformidade com a CVM e isso está uma briga. Mas a gente ainda não tem o desfecho dessa história, não dá para falar que a Grizzle tem razão em relação aos seus relatórios, porque eles também são conhecidos por serem um pouco sensacionalistas, mas também não dá para falar que a XP está 100% certa, porque a gente sabe também o que envolve essas operações de COI. E aí é o ponto que eu queria chegar com vocês. O COI, gente, ele trava o dinheiro por muito tempo e tem pouca liquidez, eu acabei de falar. E ele é muito rentável. Então, independente dessa treta toda, ele é um produto que rende muito para as corretoras. E ele não é para todos os perfis, justamente por essa questão da liquidez. Então, aqui a gente tem
essa venda, essa oferta, muitas vezes não pelo esquema aqui que está sendo denunciado pela Grizzly, ou que está sendo acusado pela Grizzly, e que nem dá para falar ainda que tem a razão, mas que ele é muito rentável e por isso que ele é oferecido para todos os perfis, normalmente sem muita distinção. E aí que eu queria chegar, né, para a gente depois não ser a Márcia Goldschmidt e, sei lá, processar a XP porque ela te ofertou o produto errado e você não sabia. Então é muito importante entender certinho e procurar mesmo como funciona para não entrar numa enrascada que não tenha nada a ver com você. E aí os COIs voltam de novo, é um produto que eu sempre falo, eles voltam de novo para o holofote de uma forma negativa. Gente, mais uma vez o ICL está quebrando barreiras quando se trata de levar conhecimento para as pessoas e preservar o lado certo da história. Conseguimos acesso exclusivo a uma aula magna inédita no Brasil sobre uma das figuras mais emblemáticas na luta pelos direitos humanos e igualdade racial, Muhammad Ali. Mais do que o maior lutador de boxe de todos os tempos, Muhammad Ali foi um ícone da resistência negra nos Estados Unidos e desafiou o sistema ao se recusar a ir a uma guerra do Vietnã. Por isso ele perde títulos, dinheiro, mas nunca sua dignidade. Ele provou que ser um campeão vai além do que acontece no ringue, é sobre nunca baixar a cabeça diante da injustiça. Vamos conhecer mais sobre seu legado com a Mariam Ali, ativista, assistente social e filha do próprio Muhammad Ali, no dia 16 de março, no domingo, às 8 horas da noite. Vocês não podem perder, esse é o tipo de encontro que muda para sempre sua forma de ver o mundo. Então, gente, garante sua vaga gratuitamente em iclmercado.com.br e vamos assistir juntos essa live aí no dia 16. É imperdível aí a live, 8 horas da noite no domingo, dia 16 agora. E agora vocês também ficam com o Rolê ICL, então nossos vizinhos de cima já estão prontos para receber vocês. Roberta Garcia hoje e Guga Noblar, então vocês estão em mais que excelente companhia. E amanhã a gente volta para trazer as novidades aí de mercado financeiro, o que mexe com o seu bolso, o que mexe com a nossa bolsa. Um beijão e até amanhã, pessoal. Até amanhã. Clay was not my name. Man's name was a slave name. And I'm no longer Clay, I'm no longer a slave. So now, Muhammad Ali. Muhammad Ali foi, sem dúvida alguma, o maior boxeador de todos os tempos. E para muitas pessoas, o maior atleta de todos os tempos. Isso porque ele não foi somente gigante dentro dos rings. Foi gigante também fora dos rings. Essa história, talvez a maior história de todos os tempos no esporte, vai ser contada pela filha de Muhammad Ali, Mariam Ali, com detalhes inéditos, nunca antes contados, no dia 16 de março, um domingo, às 8 horas da noite. Para você não perder esse evento histórico que o ICL traz até você e conhecer a história do maior esportista de todos os tempos, no dia 16 de março, a gente se vê.